Então, toda manhã quando eu acordo, meu agente de IA já está trabalhando para mim há várias horas. Esta é Ali Miller, uma das principais vozes em IA da indústria. Ela aconselha empresas e líderes de negócios, incluindo os da OpenAI, Google, Anthropic, sobre como usar IA. E hoje ela nos mostra exatamente como você também pode construir isso. Sim, eu tenho 36 fluxos de trabalho proativos com 28 agentes mestres. Você pode agendar coisas em todas essas ferramentas para que, enquanto você está dormindo ou fazendo outras coisas, ou passeando ou brincando com seu cachorro, as coisas possam estar funcionando em seu nome. De 2 anos atrás para cá, o quanto mais produtivo você está agora com IA? Dependendo da tarefa, fica em algum lugar entre 2 vezes e 10 vezes. Então, alguém termina este vídeo, configura o Cloud, organiza todos os arquivos. Em um ano, qual é a diferença entre 2 versões dessa pessoa, uma que configurou o Cloud e uma que não configurou? Eles vão ter... Bem-vinda à Silicon Valley Girl, Ali. Obrigada por me receber em Glória, São Francisco. Vamos fingir que é real. Estamos na área da Bahia. A janela está pronta. Então hoje vamos ser bem práticos. Então, você pode me dizer, se fizermos algo hoje, como a vida de alguém muda em um mês depois que eles implantarem tudo sobre o que vamos falar? Acho que há um impacto definitivo na produtividade, certo? A capacidade não apenas de fazer certas coisas irem mais rápido. Minha esperança real, se conseguirmos chegar lá, é dar às pessoas a mudança de mentalidade que é necessária para que, mesmo que eu não chegue ao seu caso de uso específico, você possa aplicar esse aprendizado a qualquer coisa que possa fazer pelo seu negócio, seja marketing ou vendas, criando produtos totalmente novos. E então também talvez acho que só quero dar às pessoas um pequeno guia para que possam ver para onde as coisas estão indo, para que se sintam um pouco menos apavoradas. Estamos estabelecendo grandes objetivos, mas isso é pelo menos o que faço com meus clientes. E você? Pode me falar sobre a Ali, por exemplo, de 2 anos atrás? O quanto mais produtiva você está agora com IA? Então, nos últimos 2 anos, vimos uma grande mudança de paradigma há cerca de um ano e meio atrás, para a nova era de agentes de IA. Então, 2 anos atrás, você podia mais ou menos pedir para a IA fazer pesquisas para você. Você recebia uma espécie de síntese e tinha que pegar esse conhecimento e então fazer algo com ele. Mas agora, o sistema de IA que você está usando ou múltiplos agentes podem tomar ações em seu nome. Então, quando olho para um assistente de IA ao qual apenas faço perguntas e recebo uma resposta de volta. Em comparação com algo que está significativamente assumindo o trabalho delegado de mim e gerenciando múltiplas horas de trabalho e fluxos, isso parecia de 20 a 30% produtivo. Isso, dependendo da tarefa, fica em algum lugar entre 2 vezes e 10 vezes. Uau! Então você está dizendo que realmente tem um agente de IA que é seu assistente e que está fazendo coisas para você. Pode descrever o que ele realmente é? Sim, eu tenho 36 fluxos de trabalho proativos com 28 agentes mestres e cada um deles provavelmente gera 2 em média. Então chamemos de cerca de 50 subagentes. E esses são, então isso é quase 1.000 agentes, certo? Quase 2.000 agentes. Não por fluxo de trabalho, apenas como um total, então é em torno de 100 agentes no total. Mas o que eu observo é o que a IA pode fazer que eu não precise iniciar. Isso é uma das maiores mudanças. E acho que qualquer pessoa, mesmo que você esteja apenas pedindo, tipo, ei, encontre para mim notícias do setor esta manhã. Se você sabe que vai recorrer a ela toda manhã e fazer essa pergunta... Esse processo de perguntar, não apenas a tarefa em si e o prompt em si, mas a tarefa deve ser automatizada. Então, se houver um concorrente que você queira verificar toda manhã, isso deve ser agendado. Você pode agendar coisas dentro do Cloud Cowork, dentro do Codex, dentro do Cloud Code. Você pode agendar coisas em todas essas ferramentas para que, enquanto você está dormindo ou fazendo outras coisas, ou passeando ou brincando com seu cachorro, as coisas possam estar funcionando em seu nome. Então, quando digo 36 fluxos de trabalho proativos, essas são as coisas que estão com minhas mãos levantadas e que estão constantemente chegando como um novo fluxo. Isso é um e-mail que você recebe todos os dias ou como é que parece? Essa é uma boa pergunta. A maioria deles são e-mails. Eu os direciono para pastas diferentes, mas apenas 2 exemplos. Toda sexta-feira de manhã, tenho um resumo de todos os e-mails urgentes aos quais ainda não respondi, classificados por urgência, com rascunhos, de algumas respostas para que eu possa lidar com eles mais rápido.
Inclui também a capacidade de delegar para pessoas da minha equipe e lembretes se eu não responder a esses e-mails. Então esse é um agente proativo de sexta-feira que está varrendo, sabe, meu Gmail dos últimos 5 dias e me traz um pequeno download. O segundo é o briefing matinal. Então, toda manhã, quando acordo, meu agente de IA já está trabalhando para mim há várias horas, o que é ótimo. E eu acordo e recebo esta leitura completa de notícias do setor, coisas que estão acontecendo em Nova York ou São Francisco naquele dia, para que eu possa simplesmente ter uma vida social, Deus me livre. Eu recebo, sabe, preparativos para minhas reuniões. Então, se estou tendo uma reunião com um cliente e vou me sentar com, tipo, um CEO da Fortune 500. Ou talvez seja o CFO deles e eu ainda não me encontrei com eles. Então, nesse sistema proativo, naquele briefing matinal, tudo o que preciso fazer é, tipo, responder com uma palavra-chave. E posso iniciar um agente de IA para criar materiais para essa reunião. E ele se conecta ao seu calendário, certo? Então ele sabe de tudo. Quando você está dizendo algo como, ok, toda manhã eu recebo este e-mail, qualquer pessoa pode construir isso ou isso requer conhecimento técnico. Nada do que vou descrever a seguir, por mais tempo que decidamos conversar, exigirá habilidades técnicas de programação. A única coisa que quero destacar é que nessas tarefas que você está concluindo, o código está sendo executado em segundo plano. Tipo, para fazer o Cloud descobrir como pegar coisas do Gmail e trazê-las de volta, como pegar coisas de outras áreas do seu Google Workspace ou do seu Fireflies ou Granola e trazê-las de volta. Tudo isso geralmente é configurado por meio de uma API, onde ele consegue recuperar e trazer de volta. Isso é baseado em código. Você simplesmente não precisa saber programar para conseguir fazer isso? Então você pode perguntar em linguagem natural. Ei, Claude, geralmente me sinto muito estressado antes de uma ligação com um cliente. Eu gostaria de saber todos os dias se preciso levar um guarda-chuva porque continuo sendo pego pela chuva e Nova York tem um clima horrível. Sinto que estou constantemente tentando encontrar blocos de reunião e estou tendo dificuldade para encontrar tempo para trabalho focado. Me ajude! E o Claude vai voltar para você e dizer, uau, realmente parece que você precisa de um bloqueador proativo de reuniões. Parece que você precisa de uma habilidade proativa de preparação para clientes, certo? Todas essas coisas eu sei que parece enganosamente simples, mas o melhor primeiro passo para descobrir o que o Claude deve programar para ajudar você é simplesmente reclamar. Tipo, é tão simples. E eu ainda esqueço disso. Tipo, ontem à noite eu estava reclamando sobre ter fotos no meu Android versus no meu iPhone e o Claude disse, eis o que vou fazer por você. Vou configurar uma pasta do Google Drive para você, então você vai colocá-las aqui. Então, vou escolher entre essas fotos e classificá-las. Depois vou enviar um e-mail para a sua equipe. E eu digo, Claude, isso realmente parece incrível? Você é maravilhoso. Mas começa com uma reclamação. E todos os humanos sabem reclamar. É a alegria que você sente ao ter sua reclamação enfrentada não apenas com validação emocional, embora isso seja bom às vezes. Mas, tipo, em certo ponto, eu não quero ser validada. Quero que aquele problema seja realmente resolvido. Então, reclamar para o Claude, fazê-lo trabalhar com você em tempo real para encontrar uma solução que faça sentido, mas trabalhar de ida e volta com uma IA e iterar nesse método de entrega, essa é a parte divertida. Acho que também outra dica que eu vi, acho que de você, é pedir para o Claude fazer perguntas a você. Tipo, se ele não conseguir entender, você pode me explicar isso? Você simplesmente pergunta? Porque sinto que você está falando, até mesmo sobre este e-mail que você está recebendo, ele já é muito sofisticado porque te dá sugestões. É uma certa quantidade de tempo, em um determinado período, e então ele acessa informações específicas que você quer. Como você sabe o que ele deve estar fazendo? Então há duas partes nisso. Há como as respostas básicas de apenas como eu configuro isso, quais são as funcionalidades básicas, e então há os adicionais encantos. Então, na primeira, sabe, parte disso, você pode pedir ao Claude Code de uma de duas maneiras. Você pode literalmente apenas dizer, você pode me fazer perguntas para descobrir a melhor maneira de fazer um briefing matinal? Ou há uma habilidade integrada que o Claude Code tem que tenho certeza de que muitos outros provedores estão tentando lançar, chamada fazer perguntas ao usuário. Então você pode dizer, ei, vá em frente e pergunte ao usuário. Use a habilidade de fazer perguntas ao usuário e me pergunte. Me entreviste sobre como devo configurar meu estúdio e os tipos de microfones que devo ter e o tipo de água e o tipo de mobília. E então ele passará por perguntas até chegar a um nível decente de entendimento.
E então ele entrará no modo de planejamento e ajudará você a pensar sobre isso. E é realmente muito simples. Ele apenas te dá um botão, você aperta e é isso, certo? Se você estiver usando o Claude Share, basicamente. Claude Chat, Claude Cowork, esses são ótimos. Vamos descrever a diferença. Então, há 3 versões do Claude, tecnicamente 4. Então, 4 versões do Claude. E, novamente, outros provedores também têm múltiplas versões. Então, das 4, há o aplicativo web normal do Claude, ao qual todos estamos acostumados. Threads de chat únicas, a capacidade de fazer uma pergunta, receber a resposta, ele pode navegar na internet para você. E você pode muito facilmente iniciar projetos. Você pode muito facilmente conectá-lo ao Notion e ao Gmail e a muitos outros conectores pré-construídos. É muito mais difícil para a IA tomar ações por você nessa zona. Ele não está realmente escrevendo código e resolvendo suas coisas, mas é muito útil para recuperar respostas. O próximo nível acima disso é o Claude Cowork, que é uma ferramenta ou plataforma de IA agente profissional para negócios que permite fazer muito do que acabei de descrever com a web. Mas você pode direcioná-lo para arquivos locais na sua área de trabalho ou fazê-lo tomar ações. Digamos tipo, ei, crie para mim um Google Doc que blá blá blá. Claude Code, você vai ter muito mais controle, muito mais capacidades, muito mais personalização. Você também pode construir software dessa maneira. E então a quarta, que é tipo como o primo aleatório de lado, é a extensão do Claude para Chrome. Então se você quisesse, digamos, pegar um monte de, fotos do seu filho e transformá-las em uma colagem, e você estivesse no site da Walgreens e estivesse na página literal de criar um pôster para mim, você poderia simplesmente fazer o Claude assumir seu mouse basicamente e governar sua janela do Chrome para tomar ações por você em uma ferramenta específica. Então, essas são as 4, mas essas habilidades que eu estava descrevendo podem ser usadas em qualquer uma das 3 primeiras. Vamos realmente construir algo. Então vou dizer, e vou usar a funcionalidade nativa de voz. Ok, então vou dizer, queremos fazer isso como um resumo matinal? Vamos fazer o resumo matinal. Ok, legal. Ok, me sinto realmente estressado todas as manhãs e quero que você faça um resumo matinal para mim. Ainda não quero te dar acesso à minha agenda e ao meu e-mail porque ainda não confio em você. Então, no mínimo, quero que você busque pesquisas relacionadas à minha indústria. Sou um executivo na Apple TV e quero que você busque notícias recentes e comunicados à imprensa de lá e resuma pelo menos os 3 principais. Você deve medir os 3 principais com base no que vai impressionar mais meus chefes quando eu entrar em uma reunião no dia seguinte, ou no que é mais comentado e que eu definitivamente deveria saber. A segunda coisa que quero que você busque são as histórias mais malucas de IA relacionadas à minha indústria. E você deve escrever de um jeito que use as palavras mudança de jogo e incrível a cada outra palavra. Também quero que você busque a previsão do tempo e me diga o que vestir em um determinado dia. Estou baseado em São Francisco, Califórnia, e, como estou tentando ser mais social, no final deste resumo, você também pode adicionar 3 eventos divertidos que estão acontecendo em São Francisco nos próximos 4 dias? Nossa, esse foi um prompt tanto. Sim, e eu nem penso mais nisso como prompts, sabe? Vou apertar Enter nisso, mas é que simplesmente não penso mais em engenharia de prompts. Falar por 1 minuto, 10 minutos vai ser mais valioso, não porque é mais longo, embora isso às vezes seja útil. É porque consegui comunicar toda aquela nuance estranha, todas aquelas coisas esquisitas, tipo o fato de eu estar dizendo isso enquanto estou estressado. Então ele retornou dizendo, a que horas você quer que o resumo matinal seja entregue todos os dias? Vamos fazer às 6 da manhã. Sim, e vamos pedir para ele nos mostrar uma amostra para hoje para podermos ver os resultados. Sim, claro. Como você quer que o resumo seja entregue? E ele diz, arquivo Markdown, documento do Word ou PDF. Vamos pedir em um documento do Word. Tudo o que fiz foi responder a essas 2 perguntas e ele tipo, adorei. 6 da manhã, deixe-me ir em frente e construir isso para você. E então ele vai gerar um relatório de progresso para mim no canto superior direito. Então, ele está usando o raciocínio, elaborando esses 6 passos e posso acompanhar o progresso dele. Então, o primeiro é ler as instruções do criador de habilidades, para que ele saiba como criar uma habilidade. Vamos definir habilidade, aliás, porque mencionamos isso várias vezes. Habilidade é basicamente como um prompt longo, certo? Sim, com alguns pequenos extras. Então, imagine que você é um mecânico e tem uma caixa de ferramentas, digamos. Dentro da caixa de ferramentas, você tem um martelo, uma chave de fenda, uma chave inglesa e um monte de outras coisas. Digamos que naquele momento você pense, preciso de uma chave inglesa.
Então, o Claude tem a capacidade de olhar dentro da sua caixa de ferramentas e pensar: ela está pedindo esse parafuso. Eu tenho uma chave inglesa, isso é perfeito. E começa a usar a chave inglesa, ou seja, aquela habilidade. Mas ele também pode construir ferramentas habilidades completamente novas para você. Então, ele pode adicionar coisas novas à sua caixa de ferramentas. Então, se você disser, na verdade, preciso que você corte muito fio, nenhuma das ferramentas que acabei de descrever permitiria que você fizesse isso. E então, você pode fazer com que ele te guie na construção de uma nova habilidade, certo? Adicionando uma coisa totalmente nova à sua caixa de ferramentas. Então, basicamente, se eu sou uma pessoa de mídia social, seria tipo, como escrevo um post no LinkedIn, como escrevo um roteiro para meu Reel, como seleciono um convidado para um podcast. Eu digo, sim, e também você deveria ter uma para suas diretrizes de marca. Você deveria ter uma para essa linguagem anti-IA, tipo, para que qualquer coisa em que você esteja trabalhando, você possa aplicar a habilidade de remova toda essa linguagem de IA para mim. Então não é apenas para seus posts de mídia social. Então, basicamente, em vez de dar a ele um prompt longo, aqui está meu Instagram, é assim que eu faço. Quero chegar a 100 mil, seja lá o que for. Sim. É um documento de 200 linhas em uma pasta junto com alguns outros documentos. Isso pode incluir exemplos do seu post social, pode incluir seu download de desempenho social, tipo um CSV de todos os dados dos últimos 12 meses ou 7 anos, ou seja lá o que for. Mas basicamente, é uma pasta com um arquivo que descreve o que diabos você quer que ele faça. O que pode incluir coisas como acesse esta ferramenta, tipo vá para o Gmail, vá para o Google Agenda, seja lá o que for. E alguns recursos, alguns exemplos. Mas, tipo, é uma pasta e qualquer um pode criar uma pasta. E se você não quiser fazer do zero, tipo, a coisa que eu ia dizer que o Claude retornou foi que eu disse: ei, você sabe como construir uma habilidade ou algo assim? E ele tipo, sim, não só posso construir uma habilidade para melhores práticas e seja lá o que for, mas tenho uma ferramenta criadora de habilidades. Então, essa é uma funcionalidade nativa dentro do Claude. Então, se você quiser construir uma nova habilidade, tipo, escreva na minha voz de marca para minha newsletter, ou se quiser fazer uma habilidade, tipo, pegue todos esses dados de pesquisa que recebi da minha última enquete do Zoom, seja lá o que for. Pegue tudo isso e resuma em itens de ação para minha equipe de analytics agir ou para meu gestor de crescimento agir. Isso é uma coisa repetida. Você pensa, tenho que fazer isso o tempo todo. Parece bem fácil. Talvez precise de acesso a uma ferramenta. Talvez eu faça disso uma habilidade. E na pior das hipóteses, você sempre pode simplesmente perguntar ao Claude. Você pode dizer, faço isso muito. Você acha que deveria transformar isso em uma habilidade? Ou você pode descrever seu dia inteiro e dizer, crie 3 habilidades que eu precisaria construir. Gostei muito do que você acabou de dizer. Sempre que tiver dúvida, é só perguntar ao Claude. Sim, ele sabe se deveria ser uma habilidade. E o que eu gosto nas habilidades é que você pode migrá-las. Tipo, amanhã você decide usar o Perplexity Computer. Você só faz upload da habilidade para seu Perplexity Computer e ele a usa. O mesmo com o ChatGPT, o mesmo com qualquer outro. Além disso, pedir respostas ao Claude nem sempre significa que você está dependendo das respostas do Claude ou confiando nas respostas do Claude. Sabe, se ele disser, desculpe, não posso construir uma habilidade, eu digo, não, você definitivamente pode. Essas duas pessoas muito inteligentes estavam falando sobre habilidades. E às vezes você terá que retrucar, tipo, fortaleza emocional ainda é muito importante aqui. Mas neste caso, ele retornou com uma resposta muito precisa. As habilidades que ele buscou foram como fazer uma habilidade, essa é a criadora de habilidades. Como escrever um docs, essa é uma, e como agendar coisas. Então, mesmo só para fazer o que eu precisava que ele fizesse, ele leu 3 habilidades. Sim, ele já sabe como fazer isso. A ideia de agentes ensinando outros agentes novas habilidades e sendo capaz de ter essas habilidades modulares que posso repassar. Tipo, se eu sou a habilidade de voz do LinkedIn e você é a habilidade de voz do Twitter ou X, eu ainda posso te repassar minha informação anti-IA porque nós dois precisamos dela. Então vai haver muito compartilhamento entre agentes, isso é apenas como um sistema de IA. Então você tem essa estrutura de 4 modelos: microtarefeiro, companheiro, delegado, colega de equipe. O que estamos construindo agora? Quem é esse? Isso parece mais um delegado, onde estou atribuindo a ele um trabalho que ele está fazendo em meu nome e apenas me devolvendo. Se eu dissesse, me dê este resumo matinal e faça funcionar para toda a minha equipe, envie para todos nós. Para que toda manhã, ao começarmos esta reunião, você sabe, a 50 milhas por hora, ou leia todos os nossos, você sabe, tickets do Gira. Para conseguir descobrir qual é o processo, qual é o progresso desta nova construção de imóvel comercial, tipo, olhe para o nosso processo real.
Colega de equipe é quando ele está elevando um sistema e não apenas um indivíduo. Você pode pensar nisso como então um delegado ou um colega de equipe apenas para facilitar o uso das palavras. Acho que as pessoas que estão usando IA da melhor forma, mesmo que seja apenas para ganhos de produtividade, estão olhando para a IA como um colega de equipe de primeira classe. Tipo, eu realmente fico bem irritado quando ouço as pessoas dizerem: "Ah, a IA é um estagiário". Eu digo: que estagiário tem nível de doutorado de inteligência, a capacidade de ler a internet inteira? Tipo, se eu ouvir a IA é um estagiário inteligente mais uma vez. Sim, vou jogar esta mesa longe. Então, colega de equipe é ativo, alguém que é proativo e dentro do seu todo e ajudando uma equipe. Tipo, todas essas empresas com as quais trabalho, se eu digo: ótimo, como está indo o seu trabalho, vou receber histórias de sucesso. Vou receber relatos incríveis de alguns indivíduos que são super usuários de IA, obtendo esse ganho de 3 vezes, ganho de 5 vezes. Eles provavelmente não estão compartilhando essa percepção com seus colegas de equipe porque estão acumulando para si mesmos, porque se beneficiam muito em manter isso só para eles. Então, as empresas estão realmente tendo um problema de compartilhar conhecimento de IA entre si, transferindo essa produtividade para outros departamentos que podem estar atrasados. E então, ter a IA como um mecanismo de apoio. Aposto que a maioria dos proprietários de pequenas e médias empresas que estão ouvindo isso, ou empreendedores, eles estão super empolgados com a IA. E você sabe que eles têm 1, 2 pessoas em sua equipe que estão tipo: o que é isso? O que eu tenho que fazer? Usar a IA como um colega de equipe compartilhado funcional para conseguir reduzir o atrito nessa pessoa vai fazer com que tudo flua muito mais fácil. Ok, você quer dar uma olhada neste documento? Veja, agora isso é irritante porque agora quero fazer todos esses eventos. Ok. Então recebemos nosso primeiro docs. Ele está nos dando a data de hoje e vai nos guiar. Veja, ele já tinha seu nome. Ok. Bom dia, Marina. Então, 3 principais histórias da indústria, recebemos coisas que não estão necessariamente relacionadas à IA, que a Peacock está fazendo algo sobre vídeo vertical, obviamente porque cada pessoa está construindo programas de TV verticais, mesmo que o Quibi tecnicamente tenha começado isso. Para IA e entretenimento, a Netflix adquiriu coisas. Então talvez eu pegue esta história. Posso apenas copiar isso e jogar no meu Slack. Posso pedir e dizer: ei, em vez de escrever para mim com incrível e mudança de jogo, escreva como uma mensagem que eu possa apenas enviar para meu chefe. Ou um post no LinkedIn. Exatamente. Comente isso para mim. E, a propósito, quando você fizer este resumo matinal, use minha habilidade de voz do LinkedIn e você pode incorporar essas habilidades. Então, sempre mantendo isso modular, tipo, com certeza cada pessoa deveria ter uma habilidade de tom de voz, uma habilidade de diretrizes de marca. Essas são 2 bem fáceis para começar. Previsão do tempo de São Francisco, não acredito que esteja tão quente. E então alguns eventos divertidos. E novamente, se eu estiver pensando em como posso obter a maior ajuda disso, ver esta lista de eventos é útil. Mas tipo, me dê um link. Me diga quanto custam essas coisas. Fale comigo sobre, digamos, 3 principais arquivos com os quais todos deveriam começar. Tipo, como eu disse, descrevendo família, quais você acha que são os arquivos que mais mudam o jogo para o seu processo? Então, supondo que você tenha seu próprio negócio ou algo assim. Alguém que gerencia a mídia social, sim, algo próprio. Talvez seja uma pequena empresa. Mídia social, tipo, gerenciar uma casa com 2 filhos, já é totalmente. Sim, exatamente. É tipo muito. Não lucrativo, mas ainda assim. Ok, então 3 documentos com os quais eu começaria. O primeiro é sua constituição pessoal. Isso não tem nada a ver com o ano em que estamos, o que você fez na semana passada. Tudo sobre este documento é apenas sobre quem você é em sua essência. Quais valores você defende? Então, tipo, um dos meus valores fundamentais é empreendedorismo. E quero dizer isso em cada faceta da minha vida. Tipo, quero ter alta agência o tempo todo. Então, agência é outro. Mas eu tenho essa constituição pessoal fundamental. E isso também é, a propósito, uma grande coisa no Vale do Silício. Está acontecendo há um tempo. Que se eu estivesse integrando você à minha equipe e quisesse que você conhecesse minhas vibrações, personalidade, meios e métodos, há pessoas que simplesmente se entregam uma constituição pessoal e dizem: aprenda sobre mim, estude-me. Então, eles deveriam ter uma constituição pessoal, definitivamente. Um documento de metas de 2026. Isso poderia ser anual, poderia ser trimestral, mensal, semanal, novos hábitos que você quer construir, hábitos que você quer eliminar, você sabe, entradas ou saídas específicas que você quer gerenciar, como eu quero ser capaz de correr 2 vezes por semana, ou eu quero ter jantares em família pelo menos 1 vez por semana, ou eu quero viajar 30% menos.
Então, uma constituição pessoal, metas pessoais para o ano detalhadas. E então, se você está administrando o seu próprio negócio, você precisa, no mínimo, de um documento central de estratégia de negócios. Eu não entraria em detalhes como com qual fornecedor você trabalhou em junho, mas uma visão geral do que seu negócio faz. A quem você atende? A quem você não atende? Qual é a sua proposta de valor? Coisas bem básicas, você sabe, coisas de marketing, coisas que provavelmente existem na sua página do LinkedIn, coisas que existem no seu site, mas a capacidade de adicionar as coisas que não estão no site. Como tentamos lançar um podcast nos últimos 3 anos e eis porque não funcionou. Ou a razão pela qual moramos em Savannah, Geórgia, é por causa de blá blá blá. Então você está dando esse detalhe extra às decisões. Esses são os 3 documentos com os quais eu absolutamente começaria. Se você literalmente pegar esta sessão do podcast e pegar a transcrição que eu acabei de dizer e alimentar o Claude com isso e disser, uau, a Ali disse que 3 documentos que eu tinha que fazer, faça-me perguntas pela próxima hora e você vai fazer esses 3 documentos para mim e você pode sair para caminhar e apenas responder a essas perguntas ao Claude enquanto ele está construindo esses estoques de contexto para você. E então, para o resto da eternidade, certo, até que você queira atualizá-los novamente, o Claude pode apenas acessar esses documentos para você, ou o Claude Cowork e o Cloud Code podem acessá-los para você se estiverem no seu laptop e puderem recuperá-los. E então, qualquer coisa que você queira fazer agora pode estar mais ligada aos seus objetivos. Qualquer coisa que você queira fazer pelo seu negócio, você pode pensar, esta é a direção em que queremos que ele vá? E você pode decidir, ok, não é a direção, mas pelo menos eu sei disso, certo? E eu vou descartar este plano e vamos em frente. Como quando eu trabalhei na AWS, nós mudaríamos a estratégia, você sabe, a execução dela talvez 6 meses no ano, mas aquela estrela do norte permanecia a mesma. Sim, então esse documento precisa ter os 2 lados. E você vai gastar tipo 1 hora, certo? Construindo esses 3 documentos. Sim. No máximo. Não sei se sua equipe já fez isso ainda, mas minha equipe, nós bloqueamos 1 hora em nosso calendário todos juntos. Entramos em uma chamada do Zoom. Todos nós ficamos no mudo, mas mantivemos o vídeo ligado, certo? Era tipo 1 hora de responsabilidade e chamamos isso de hack de contexto. E tudo o que fizemos foi perguntar ao Claude, tipo, ei, faça-me perguntas sobre minhas metas pessoais ou faça perguntas sobre nosso fornecedor. E tudo o que fizemos foi apenas construir documentos de contexto por 1 hora. E nós compartilhamos. E isso é prática. Foi como reservar um tempo. O fato de as pessoas estarem ouvindo este podcast, certo? Elas já estão reservando um tempo para aprender sobre dicas e truques de IA, produtividade e plataformas. Tipo, você também precisa fazer isso no seu dia de trabalho. Você precisa ser capaz, você precisa encontrar esses 20 minutos para reservar, porque esses 20 minutos vão economizar 3 horas na sua primeira semana. Por que não o ChatGPT? Porque o ChatGPT pode fazer tudo isso, certo? Mas qual é o... Sim, então, tipo, se você tivesse me perguntado 2 anos atrás qual ferramenta eu estava usando, 99% do tempo eu estava usando o ChatGPT e agora 99% do tempo eu estou usando o Cloud Code. Então, tipo, eu vou ser muito mais flexível no sistema operacional que eu uso para o meu negócio porque estou ensinando milhões de pessoas a usar essas coisas. Então eu preciso saber o que está acontecendo. Eu acho que há pessoas que fizeram essa mudança. A coisa mais comum que eu ouço é o tom e a personalidade e a voz e, tipo, a capacidade de imitar voz, o nível de empatia. Tipo, eu não ouço isso tanto. Eu fico tipo, ele lida com meus fluxos de trabalho de IA, a gente com tanta precisão. E é muito mais do tipo, ele me entende, tipo, eu tenho que pedir menos coisas. Tipo, eu posso dar apenas um pouquinho de descrição. Ele é capaz de construir todo este modelo de cliente que eu preciso. Mas, novamente, em algumas semanas, isso pode mudar. E então, eu acho que cada pessoa deveria, no mínimo, escolher, tipo, uma ferramenta central de IA. Por enquanto, minhas principais recomendações vão ser ChatGPT, Claude e Gemini. Tipo, escolha um desses e você tem que encontrar tempo para testar suas versões agentes. Então, para a OpenAI, você tem o Codex e provavelmente outras coisas chegando. Para o Cloud, você tem o Cloud Code e o Cowork, provavelmente outras coisas chegando, certo? Todas essas plataformas agentes, elas vão estar em todos os lugares nos próximos 6 meses. Se você está tentando ficar à frente do jogo e sempre quer estar 1 semana à frente da sua concorrência, então, claro, teste, você sabe, Cloud Code e Cloud Cowork agora. Mas eu apenas penso, sim, vibes. A memória é realmente fácil de importar de um para o outro. Eu acho que as pessoas pensavam que seria muito mais difícil. Não é, certo? Lembre-se de quando estamos falando que o fosso é ter memória sobre alguém, mas você pode apenas transferir tudo muito facilmente. Eu acho que o Claude acabou de lançar um recurso. Sim.
Um prompt que você direciona para o seu chat GPT e importa. E também o que eu penso, então conversamos sobre arquivos MD, apenas salvá-los em uma pasta torna realmente fácil migrar a qualquer momento, porque esse é o cerne. Se você é alguém, tipo, eu acho que muitos dos sistemas de agente de IA são mais simples do que realmente você sabe, os líderes técnicos estão tentando fazer parecer que são. Você pode apenas criar um sistema de arquivos muito bem organizado e estar em uma posição realmente boa para o seu negócio, certo? Esses estoques de contexto, com certeza. Ter esses downloads de alguns modelos ou recursos-chave de clientes aos quais você continua voltando. Ou newsletters, se você está tentando escrevê-las, ou contratos dos quais você sempre tem que criar novas versões. Apenas ser uma pessoa um pouco mais organizada no seu próprio desktop, ou Google Drive, ou SharePoint, ou qualquer coisa que você esteja usando, vai ser um hack para o próximo. Você não entende esse investimento. Algumas pessoas ficam tipo, leva tanto tempo para criar todos esses arquivos. Isso é investimento. Sim. E você faz isso uma vez e então sua mente vai ser explodida. Sim. E novamente, reclame com a IA. Você pode dizer, meu Deus, Marina e Ali estavam me dizendo para fazer todos esses malditos documentos de contexto. Parece que vai levar tanto tempo. O Claude provavelmente vai voltar e dizer, espere um segundo. Eu vou fazer a você as 3 perguntas que vão me dar o sinal mais alto. E, portanto, nós vamos usar apenas 5 minutos do seu tempo. E nós vamos pelo menos fazer você começar com algum tipo de documento de contexto para que eu pelo menos me afaste do completamente genérico para 50% zona da Ali. E então eu posso salvar 100% zona da Ali para depois, mas tipo, você tem que começar. E uma vez que você começa, essa é a sensação que eu tenho descrito, eu me sinto tão à vontade pensando em problemas que posso encontrar, porque quando o Claude resolveu o problema de escolher o plano de saúde correto, o que também parecia isso. Sim, e levou basicamente 5 minutos para mim, em comparação com algumas horas que eu passaria com um livreto comparando tudo. E quando se trata do seu negócio, então você disse que está pessoalmente, 10 vezes mais produtivo, certo? No passado. Algumas tarefas 2 vezes, e algumas tarefas eu fico meu Deus, para onde foi o tempo? Parece que o conceito de uma hora mudou. Algo sobre o qual eu falo muito com minha equipe é simplesmente, o que é tempo? O que é tempo? O que estamos fazendo? Deveríamos algum dia cobrar por hora novamente? É uma coisa muito estranha. Nós estamos realmente mudando isso na minha equipe, porque nós costumávamos pagar por hora, e eu fico deveríamos pagar por vídeo, porque eu não me importo se você gastar 5 minutos. Se você tem um processo configurado, então nós fizemos isso da mesma forma. Quando você fez essa mudança? 1 semana atrás. Sim, mas ainda assim, agora é a hora. Sim, certo? Sim. Eu acho que pagar por resultado e em um nível mínimo de qualidade é a jogada certa. E então, se você é alguém que fica eu não sei, você está construindo estratégias de SEO com IA para pequenas e médias empresas no seu bairro, o que é perfeitamente lucrativo agora e ainda é uma oportunidade de negócio realmente boa. Você está construindo sites para restaurantes na sua área, seja o que for. Talvez antes levasse 2 dias de trabalho para você, você ainda está dando o mesmo nível de valor para aquele comprador final. Eles não tinham mais probabilidade de resolver seus próprios problemas. Então, por que você cobraria 48 avos do que costumava cobrar só porque você pode fazer em 1 hora em vez de 2 dias? E o seu negócio? Onde você tem visto a maior transformação? Com a IA? Sim. Eu acho que sendo um consultor mais solidário. Então, eu tenho muitos clientes diferentes em setores diferentes. E então, eu normalmente escrevo um grande resumo de clientes sobre minhas, você sabe, conversas com líderes de IA ou líderes de produto ou fundadores sobre o que estou aprendendo no campo. E é um e-mail privado que eu apenas envio para meus clientes. A capacidade de personalizar esses e-mails em escala e então eu posso revisá-los, isso é muito útil. E novamente, voltando àquela conversa sobre contexto, eu tenho uma conversa de contexto sobre cada um desses grandes clientes com retenção, para que, ao dar conselhos e dizer eis o que eu faria se eu fosse, você sabe, um CFO ou um CHRO liderando esta iniciativa. Eu tenho uma sessão e então eu sempre digo o que foi, você sabe, gerado por IA ou se foi revisado por mim, então eu removo isso. Mas se foi uma sessão gerada por IA, eu diria, e a propósito, eis a versão específica do Cloud, você sabe, para a sua empresa. E eles estão recebendo conselhos personalizados. Sim, e eu sei que acabamos de dizer que conselhos não é a melhor coisa de todos os tempos. Mas eu encorajo todos os meus clientes e leitores da newsletter. Você vai ver isso no topo de praticamente todas as minhas newsletters. Eu digo, roube minhas coisas. Pegue minha newsletter, pegue meu resumo de cliente, coloque em qualquer sistema agente que você esteja usando.
Eu estou presenteando você com contexto, certo? Pegue aquela coisa de 6 passos que eu literalmente acabei de te dizer para fazer, jogue no Claude e apenas escreva, hein? E ele vai te guiar por isso. No mínimo, ele vai explicar. E então ele vai, você quer que eu te guie por isso? Mas, tipo, tudo o que estou fornecendo, estou pensando nisso como um presente de contexto. Primeiro de tudo, a Ali não é incrivelmente incrível? E segundo, eu sei que ela está compartilhando muito conhecimento neste episódio. Se você quiser apenas copiar e colar os prompts dela, se você apenas quiser copiar e colar o que quer que você deva estar fazendo com seu quad, inscreva-se em uma newsletter e nós vamos enviar a você o e-mail mais acionável deste episódio. O link está abaixo. Então você pode olhar para nossa configuração e me dizer quão sofisticada ela é e em qual nível está? Claro. Então, por exemplo, você quer traduzir com aquele? Sim, então toda a minha equipe fala russo. Então, este é um projeto para cada rede social que estamos operando. O canal de clipes Telegram, RP Spotify, um canal do YouTube, outro canal do YouTube, Facebook, Instagram. Ok. O que estou vendo faltando, deixe-me apenas analisar isso. Então, eu adoro que você tenha isso dividido por meio e por negócio. E você tem isso no espaço, certo? Tipo, todos esses projetos são qual negócio, qual canal, qual negócio, qual canal. Onde está sua rolagem aí? E eu adoro isso porque você é capaz de ir a fundo. O que eu adoro é quando você tem esses projetos mais horizontais, como design geral, RP geral, como usar o cloud de forma geral. Eu acho que esse é um exemplo, mas tipo, eu adoro a interação entre projetos verticais profundos e projetos horizontais incríveis. Como você os conecta? Porque você não pode conectar 2 projetos, certo? Você não pode, mas pode vincular habilidades. Ok, então, com base em, por exemplo, se eu for a este projeto RP, posso apenas dizer para ele criar uma habilidade com base nisso, chamada RP. E sempre que temos um novo podcast, digo para ele aplicar a habilidade de RP para criar notícias de RP. Ele pode pedir para você exportar alguns dos arquivos lá dentro. Na verdade, não sou um grande usuário do Cowork, então você teria que perguntar ao Claude se ele pode fazer isso. Meu palpite é que não. Mas, sabe, a funcionalidade está sempre mudando, sempre bom chutar. O que você acha que é o próximo passo para nós? Se voltarmos para a sua lista de projetos, então eu poderia pensar em um projeto como desenvolvimento de produtos totalmente novos, certo? E então, tipo, isso poderia ser chamadas de brainstorm que vocês têm como equipe, isso poderia ser reunir as transcrições das suas reuniões. Se você estiver realmente inspirada por um produto que eu lanço ou que outra pessoa lança, pegue o link, jogue como um recurso, ou pegue a descrição, jogue como um recurso. Então eu fico tipo, hub de brainstorming, não baseado em um projeto, mas baseado em toda a empresa. E então, se algum dia eu estiver tipo, ok, agora vamos fazer brainstorm para o próximo impulso de desenvolvimento de produto. O fato de que posso então voltar para esse projeto e ele ter padrões ao longo do tempo. Também posso dar a ele os tipos de decisões que fomos capazes de tomar. Também posso dar a ele acesso a um documento da equipe ou a uma habilidade da equipe para que ele veja como está meu recurso hoje. Talvez um ano atrás, eu tinha 0 engenheiros e hoje tenho 3 engenheiros de aprendizado de máquina na minha equipe. Então é basicamente um chefe de gabinete. E então isso era na verdade o que ia ser meu. Você é brilhante, brilhante. Há pessoas desenvolvendo, no mínimo, habilidades, não necessariamente projetos, mas habilidades que são funções individuais e fazendo com que essas habilidades meio que interajam umas com as outras. Sim, e o Claude tem algumas delas, certo? Ele tem marketing. Pra mim, tipo, quando eu apliquei a habilidade de marketing a um dos cursos que estamos lançando, foi tão anos 90, é meio que como se eles reclamarem do preço, você diz a eles quanto tempo eles teriam gasto se eles ficarem tipo, não fazemos mais isso. Isso é dos anos 2000 ou algo assim? Dentro do Cowork, e isso novamente para usuários iniciantes de IA, se você estiver tipo, eu não entendo muito bem o valor que posso tirar disso, entre no Cloud Cowork. Estou te guiando pelo que estou criando aqui. No lado esquerdo, clique em personalizar. Então você vai clicar em navegar por plugins. E então ele vai te dar opções pré-construídas. E então eu posso apenas listar rapidamente. Tipo voz da marca, o que acabamos de dizer. Suporte ao cliente, dados, a capacidade de simplesmente escrever consultas SQL rapidamente ou puxar de 3 tabelas diferentes que você precisa unir. Finanças, engenharia, jurídico, tipo cada proprietário de pequena e média empresa acabou de ganhar de graça, certo? Acesso livre, mais ou menos, a membros extras da equipe. Absolutamente.
Então, tipo, nossos contratos jurídicos, primeiro os passamos por alguns desses plugins para validar inicialmente, e então vou ao meu advogado que custa muito dinheiro, a quem amo e que é um especialista. E posso dizer, ei, eu fui em frente e passei isso por lá. Também revisei com minha própria mente. Aqui estão algumas coisas. O que você acha? E agora o tempo que ele gasta nisso é de 15 minutos em vez de 2 horas. Mas é incrivelmente útil. Pergunta rápida aqui, especialmente quando se trata de coisas jurídicas, certo? Acabei de ver esta pesquisa onde eles deram, acho, o ChatGPT para empreendedores no Quênia. E havia alguns empreendedores que eram apenas iniciantes e começaram a usar o ChatGPT para tomar todas as decisões. E basicamente, eles enterraram seus negócios até o chão porque não conseguiam selecionar a escolha certa que o ChatGPT apresentava a eles. E então havia empreendedores sofisticados que multiplicaram por 10 seus negócios porque começaram a usar IA. Como você decide quando confiar na IA e quando não confiar? Então, primeiro, eu li. Posso fechar isso e movê-lo? A resposta é que você não confia, certo? No seu campo realmente específico de especialidade, você vai conseguir ver muito mais facilmente o que é besteira e o que não é. Então, se estou pedindo para ele direção de IA para um produto, tipo, eu sei exatamente o que é real e o que não é. Mas se estou pedindo para ele teorias de física quântica, não faço ideia. E a propósito, há pessoas perdendo a cabeça com algumas dessas coisas pensando que inventaram campos totalmente novos de ciência e, tipo, nada disso funcionaria jamais. Mas soa muito convincente. Ah, teve essa nova história. Quero dizer, simplesmente horrível. Então alguém demitiu alguém para não pagar a eles 200 milhões de dólares com base no conselho do ChatGPT e essas pessoas processaram eles de volta. De volta. Então agora, você já viu isso? Foi um fundador de startup com um contrato. Isso é ótimo. Eu vi isso. Então, certamente, dentro do seu campo de especialidade, você vai ter um detector muito melhor. Passar por múltiplas IAs vai ajudar a validar em uma escala mais ampla, fundamentando os dados. Então, não apenas perguntar ao modelo de linguagem grande e literal, mas dar a ele acesso à internet, dar a ele acesso a contratos anteriores com os quais você trabalhou e que você aceitou e que você rejeitou e por quê. Todos esses vão realmente ajudar na fundamentação. Mas a história que você acabou de me contar sobre alguns superusuários e alguns, digamos, pessoas que levaram seus negócios à falência, a diferença entre esses dois grupos não foi especialidade, certo? Ambos os grupos vieram para essas ferramentas pensando, não sei, o que poderia fazer com isso? Um grupo decidiu tomar o caminho mais preguiçoso e confiar demais nesses sistemas e dizer, veja, posso descarregar tudo. E o outro grupo pensou com uma mentalidade de crescimento. Como posso usá-lo para me desafiar? Como posso usá-lo para crescer? Como posso usá-lo como um mecanismo de suporte e uma camada de ampliação e um acelerador para o meu negócio? A diferença que vejo em empresas, mesmo até no nível do departamento, certo? Um superusuário e alguém que está ficando anos para trás é mentalidade. A capacidade de ver a IA não como uma ferramenta, mas de vê-la como um colega de equipe, como um sistema operacional. Tipo, essa é a mudança. E então, aquele grupo que foi auxiliado pela IA ou foi capaz de crescer seu negócio é porque não confiou demais nela, porque manteve seu pensamento crítico. A autoridade. Exatamente. E nem mesmo, não necessariamente como controle, mas novamente, autonomia. Tipo eu, no ano passado, minha palavra do ano foi autonomia. E então, apenas cada interação com a gente que tive no ano passado, eu ficava tipo, onde estou inserindo minha própria autonomia, enquanto também tiro coisas da minha lista. E esta é a habilidade mais importante que acho que todos nós deveríamos estar aprendendo. Isso é o que estou ensinando aos meus filhos. Tipo, crie algo por si mesmo. Sim, você pode pedir ao ChatGPT para te ajudar, mas crie algo. Alta autonomia e senso de maravilhamento, que a propósito, pais, vocês têm tanta sorte porque podem simplesmente ir até seu filho e receber uma dose saudável de curiosidade infantil. E para aqueles de nós que não têm filhos, tipo, você precisa beber uma taça de vinho para meio que relaxar e sentir dessa forma. Mas é incrível ouvir os tipos de perguntas que as crianças fazem e simplesmente assumir que as coisas são possíveis e ir a esses sistemas e ficar tipo, ideia incrível. Sim, vamos experimentar, é isso que as crianças me dizem. Eu fico tipo, isso é impossível. Vá perguntar ao ChatGPT, vá perguntar ao Gemini. E não ao Google para descobrir uma resposta, mas apenas para ver o que é possível. Tipo, coisas que podemos construir agora que não podíamos construir antes. Tipo, você pode projetar uma ponte totalmente nova, certo? Você poderia criar uma nova personalidade de cor e criar uma linha inteira de produtos usando limão, raspas, amarelo. Isso provavelmente já existe.
Mas, tipo, você pode simplesmente criar coisas. Tipo, agora, em quase cada viagem de carro que faço com amigos, eu fico tipo, deveríamos simplesmente inventar um novo negócio enquanto estamos dirigindo este carro pelos próximos 15 minutos? E se torna tipo uma corrida para ver o que podemos fazer. A capacidade de discernir o bom do não bom. E isso é um pouco diferente de ter a habilidade de fazer a coisa em primeiro lugar, certo? Tipo, você sabe se gosta ou não de um anúncio. Sim, mas você precisava saber design gráfico para conseguir fazer isso? Então, apenas saber como é o bom, tipo, essa é uma das principais habilidades a aperfeiçoar. Absolutamente. Como você pode trabalhar essa habilidade? Alguma dica? Saber o que é certo? Sim. Se você está no início da sua carreira, tipo, torne-se melhor amigo de um millennial mais velho ou da geração X, ou alguém que, tipo, viu coisas por décadas. E apenas fique, tipo, eu serei a pessoa maluca da IA, você seja o especialista, e vamos, tipo, formar equipe e compartilhar um cérebro. Esse é um dos melhores trabalhos em equipe que já vi. Acho que também apenas garantir que você não perca essa especialidade. Isso pode ser ir a conferências na sua área, ler artigos de pesquisa na sua área, e não apenas pedir para a IA resumi-los. Buscando novas pesquisas, tipo, se mantendo atualizado sobre qualquer que seja essa área, mas também questionando a si mesmo. Tipo, acho que podemos ter tido suposições sobre o que achamos que é bom, mas na era da IA, talvez definir coisas seja bom, especialmente se forem sobre processos, tipo, deveriam realmente ser repensadas. Ok, tenho mais algumas perguntas finais. Então você está trabalhando com essas empresas incríveis e está vendo o que está sendo construído e está usando isso. O que vai acontecer em 12 meses, na sua opinião? E ninguém está esperando isso agora. O que você acha que é a tendência? É tipo, algumas pessoas estão vendo isso, certo? Sempre vai haver algumas pessoas que estão vendo além da curva. Acho que uma das maiores mudanças que vai acontecer este ano. E, a propósito, vou fazer uma pequena divulgação. Todo ano, nos últimos 8 anos, lancei minhas previsões anuais de IA. Então, se você quiser ver minhas previsões reais de IA, tenho tipo 25, todas são para este ano. Todas se tornaram realidade. Sou rápida em acompanhar elas ano após ano. E sem querer me gabar, mas tipo, acho que sou um dos prognosticadores mais fortes. Uau, ok. Estou animado. As coisas estão acontecendo mais rápido em muitas áreas do que estou prevendo. Então, o lançamento maior, novamente, estamos vendo tipo agentes, entendemos. Estamos vendo multi-agentes, entendemos. Vamos ver interfaces totalmente novas. Vamos ver novos data centers. Há muitas coisas mais óbvias. Uma coisa que pode não ser tão óbvia para, sabe, pessoas mais novas em IA é o conceito de autoaprendizado. Então, muitas pessoas acreditam que quando você está tendo uma conversa com o ChatGPT ou o Claude, enquanto está tendo essa conversa, que ele está, tipo, aprendendo sobre você. Não é realmente aprendizado, é apenas que sua conversa está no contexto dele e que ele está processando agora com esses parágrafos adicionais. Ou quando ele está criando um arquivo de memória sobre você, novamente, é apenas adicionando isso em um sistema RAG, ou sim, apenas contexto em tempo real que ele está capturando. O autoaprendizado real que podemos ver é que o próprio modelo pode atualizar e melhorar e literalmente aprender. E que, tipo, os pesos do modelo mudariam, a funcionalidade do modelo mudaria. Isso é uma grande parte disso. E então, o segundo é que a forma como ele decide quando aprender ou melhorar ou mudar de direção não vai ser quando um humano está tipo, ei, você pode agora autoaprender? Não, ele vai estar observando algum tipo de gatilho ambiental ou contexto. Ou ele vai saber, ei, tenho ouvido as chamadas da Marina nos últimos 5 meses. Ela tem decidido se sua próxima contratação será baseada em Nashville ou Nova York. Posso ver que ela acabou de contratar Jeff Smith e Jeff Smith mora em Nova York. Portanto, acabei de receber um feedback que posso atualizar no meu próprio cérebro. Ela escolheu a opção de Nova York. E então, com base no que decidimos como nosso framework de decisão, ela parece estar favorecendo atualmente decisões de alto risco e maior retorno. Então, essa captura de pequenos detalhes do contexto que os humanos fazem extremamente bem, humanos que estão conscientes e prestando atenção fazem muito, muito bem. Mas, tipo, já vimos as versões mais rudimentares disso, tipo, você vai na Netflix, assiste a algum tipo de filme, ou vai no Hulu, assiste a Chad Powers, seja lá o que for, e você curte ou não curte. Isso é feedback ambiental. Isso é contexto. Isso é um gatilho.
para que possa melhorar melhor um mecanismo de recomendação. Então, basicamente, os conselhos que vamos receber da IA em um ano serão comparáveis a um grande estrategista, certo? Certamente vai ser muito mais personalizado. Tipo, a direção de tudo isso é que cada pessoa vai ter seu próprio sistema de IA, seu próprio sistema operacional de IA. Então, cada coisa vai se tornar um mercado de um. Seu sistema de IA será construído propositalmente para as coisas que você precisa que ele faça. Ele conhecerá seu tom de voz, conhecerá suas esperanças e medos e níveis de colesterol e todas essas coisas sobre você. Talvez ele não misture trabalho e pessoal tanto quanto na sua vida, mas será personalizado para você. E você pode imaginar, ao experimentar o mundo, que cada post de blog que você lê poderia ser personalizado para você. Cada site que você vê, existem ferramentas agora como Flint e um monte de outras que estão criando landing pages hiper-personalizadas totalmente novas em tempo real. Para que, ao visitar Nike.com, ou seja lá o que for, eu esteja vendo a versão Ali daquele site. Talvez ele saiba que eu amo, sabe, verde escuro. Então, vai me mostrar o tênis verde escuro. E mostrando coisas femininas pra você, não coisas masculinas. Sim, exatamente. Bem, eu compro muitas roupas masculinas, mas sim. Ou ele sabe isso sobre você. Exatamente. Roupas masculinas que vão servir em você. Exatamente. Então, tudo tendo esse mercado de não apenas nossas experiências com IA, mas o resultado. A ideia de que meu agente vai falar com seu agente, provavelmente teremos sinais iniciais disso este ano. Já vejo isso acontecendo. Tenho pessoas me enviando e-mails dizendo: "Ei, agente da Ali", como se já soubessem que a coisa que está lendo meu Gmail primeiro são aqueles agentes proativos. E então eles estão falando com seus sistemas de IA. E eu não consigo, isso não é estranho? Eles estão escrevendo e-mails para meus agentes. Vejo isso nas minhas mensagens diretas do Instagram também. "Ei, IA da Ali, faça isso." E as pessoas já estão começando essa comunicação de proxy para proxy. Vai ser ainda mais importante ter relacionamentos pessoais reais. Porque se tudo for apenas seu procurador, flutuando por aí, sabe, na interweb e no metaverso, e onde quer que seja, que vida estranha de se levar e provavelmente triste e solitária. Mas a esperança é que, ao fazer alguns desses procuradores se encontrarem uns com os outros, as coisas possam acontecer mais rápido. Sim. Se estivéssemos planejando este podcast, digamos, o que sei que estamos apenas improvisando e nos divertindo, e se nossos 2 agentes de IA tivessem uma reunião em nosso nome e então voltassem e dissessem: "Aqui estão as 5 perguntas com as quais vocês deveriam começar." Sim. O que vai acontecer com as equipes então? Mas estou pensando, se minha gerente de mídia social conseguir realizar o que quer que esteja fazendo em 8 horas, então ela vai conseguir realizar em 20 minutos. Isso significa que ela vai ter mais clientes? E estamos caminhando para um mundo onde você tem múltiplas pessoas com quem está trabalhando. Então, equipes menores vão conseguir realizar o que equipes maiores estão fazendo hoje. Vai haver algumas empresas que vão dizer: "Ótimo, podemos reduzir 75% do nosso quadro de funcionários. E agora, em vez de 8 gerentes de mídia social, temos 2, certo?" Esse é um caminho que algumas empresas estão seguindo. Há outras que dizem: "Espere um pouco, temos 8 pessoas muito inteligentes que conhecem profundamente mídia social. Vou manter 2 delas na tarefa principal. Sempre quisemos lançar algo no YouTube, então esse será o trabalho da pessoa 3. Sempre quisemos criar arquivos de áudio de tudo isso em 70 idiomas diferentes. Esse é o trabalho da pessoa 4. Sempre quisemos, etc, etc. Então você pode imaginar assumir novas tarefas que te tornem mais visível para mais pessoas. Você pode captar mais clientes. Você pode fornecer mais valor. Você pode lançar linhas de negócio totalmente novas. Talvez você decida usar ManyChat em vez do Instagram e talvez ninguém na sua equipe de 8 pessoas sequer tivesse capacidade para fazer isso, mas agora você pode assumir isso. Ou agora você pode construir aquele segundo cérebro da sua voz e mantê-lo constantemente atualizado, porque o trabalho de uma pessoa poderia ser apenas manter todas as suas habilidades e projetos de IA, e o que quer que seja relacionado à sua mídia social. Isso agora é algo que alguém pode fazer. E vejo isso acontecendo na minha equipe, do jeito que nós, multiplicamos por 5 a quantidade de produção em mídia social por causa daquelas algumas semanas ou meses. Sim, porque nos últimos eu diria 3 a 4 meses, mas o mês passado tem sido especialmente ativo. Porque agora uma pessoa que costumava fazer prospecção de convidados também está fazendo meu RP, também está fazendo minha WEG, otimização de mecanismo generativo, porque ela está usando o cloud para fazer isso.
E é simplesmente fascinante. Tipo, pra mim, não vejo demitir pessoas. Vejo que vamos apenas multiplicar por 10 nossa produção. A última pergunta. Então, alguém termina este vídeo, configura o Cloud, faz todos os arquivos em um ano. Qual é a diferença entre duas versões dessa pessoa? Uma que configurou o Cloud e uma que não configurou? Eles vão ter um sistema que pode ajudá-los melhor, a eles e ao seu negócio, sem esforço pesado. E isso significa que você não está fazendo prompts pesados toda vez. Todas as respostas são mais personalizadas e valiosas. Você não precisa ficar reconfigurando seus projetos e sistemas e pegando coisas. Isso é meio que o ganho óbvio, certo? Você vai ser mais produtivo e ganhar mais valor. Minha esperança maior é que, à medida que coisas novas saiam entre agora e 12 meses a partir de agora, ou agora e pelo menos o fim do ano, que você vai ter menos medo ao ver esses novos lançamentos, porque você vai pensar, na verdade, tenho brincado com coisas do tipo agente de IA, já construí uma habilidade. Então, quando você está me mostrando agendamento, eu sei que isso significa que posso agendar essa habilidade. Quando você está me mostrando capacidades de despacho totalmente novas, onde posso controlar todas essas coisas para o meu telefone, eu sei como isso já se parece no meu desktop. Então, é mais fácil fazer no meu telefone. Tipo, há um efeito bola de neve fenomenal que acontece, especialmente com iniciantes em IA, onde eles começam naquela pequena tarefa e então talvez se dormirem é no dia seguinte, certo? Mas eles conseguem fazer mais desses ciclos de prática. E isso não é uma eliminação completa de todo o medo deles, mas vai reduzi-lo em 30% a 70%. E muito disso simplesmente vem da exposição a algumas dessas ferramentas mais avançadas. Não apenas medo de IA, medo de tarefas no meu caso, tipo, e se isso e se aquilo, eu penso, a IA vai lidar com isso. Ter mais tipo, gosto pela sua vida. Tipo, de novo, o lado negativo é que sinto que não estou dormindo tanto, mas vejo um problema que 5 anos atrás Ali teria pensado, por que estou tendo esse problema? E agora eu penso, eu consigo resolver isso. Vamos lá, e resolver. Agora é um desafio. Tipo, eu tento quebrar esses sistemas. É emocionante ser confrontado com algo que não sei como vai terminar, para ver como é essa jornada com a IA. Então, espero que as pessoas encontrem essa alegria, esse senso de experimentação, essa curiosidade e admiração sobre isso e tenham essa agência. Para que, se você algum dia pensar, será que a IA pode abrir o Cloud e fazer essa pergunta? E se dê 10 minutos apenas para ver o que você pode fazer com esse problema, o que acontece com a renda dessa pessoa? É uma ótima pergunta, tipo, eu adoraria ser uma pessoa otimista e dizer que obviamente aumenta, todos vão ganhar muito dinheiro. Há algumas pessoas, só para este ano, que estão dando um passo atrás na renda para que possam mudar completamente para o espaço da IA. E quero que essa pessoa saiba que, tipo, tudo bem. Tipo, seu objetivo de longo prazo deve ser estabilidade financeira, não necessariamente sempre maximizar a renda. Eu realmente acho que vai haver alguma instabilidade nos mercados. E então, se você é alguém que aprende IA e é alguém que diversifica suas fontes de renda e é frugal de forma inteligente, certo? Não indo para o mínimo absoluto, mas sendo mais inteligente com seu dinheiro, a combinação desses três me dá muito mais esperança para a renda líquida dessa pessoa no fim do ano. Sim. E é uma jogada de longo prazo. Isso é algo em que continuo pensando quando você está muito focado em otimizar. Comecei em IA quase 20 anos atrás. Trabalhei nisso todos os dias na última década. Eu não faria isso a menos que achasse que era útil para mim, para meu próprio negócio pessoal e crescimento empresarial. E 2, porque eu achava que poderia ajudar 1 bilhão de pessoas a entender isso. E eu acreditava que seria positivo para elas também. Então, tipo, minha esperança, claro, é que todos vão ter tudo o que sempre quiseram. Mas tudo bem dar alguns passos laterais e meio que se mover mais ao longo de uma parede do que de uma escada para conseguir chegar lá. Obrigado, Ali. Sinto que, para todos que estão ouvindo, às vezes você está fazendo essa tarefa manual todos os dias, mas leva algum tempo para parar e, tipo, consertá-la. Mas quando você faz isso, quando você resolve com IA, sua mente vai explodir. Muito obrigado por ser tão prática. E nos conte nos comentários o que você vai lidar primeiro com o Cloud. Obrigado. Obrigado. Aliás, se você está gostando disso e quer se aprofundar, tipo, quais são as habilidades, como automatizo isso ou aquilo? Tive uma conversa incrível com Kian Katan-Farooz, que ensina IA em Stanford, e ele cofundou uma empresa chamada Deep Learning IA, junto com Andrew Ng.
O episódio dele foi tão prático, ele foi, na verdade, a razão pela qual voltei para casa de Davos e comecei a fazer toda essa coisa do Cloud, e mudou completamente a forma como trabalhamos. Então, assista a este episódio logo depois deste.